Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Carlos Nascimento, ele é engenheiro de soluções da Dahua Technology. Carlos, obrigado a gente poder conversar, dias complicados, muitas conversas com muitas pessoas, mesmo nessa época reclusos em casa. Você me contava há pouco sobre as soluções da Dahua, soluções muito interessantes. A gente tem muita história bacana para compartilhar com quem está vendo, né? Verdade, Xandó. Cara, muito obrigado pela oportunidade de poder trazer um pouquinho da Darro aqui nesse seu espaço maravilhoso. É uma honra poder estar tendo essa oportunidade aqui no seu canal, tá? E é isso, a ideia é trazer um pouquinho das nossas soluções, apresentar um pouquinho de tecnologia, inclusive com essa tecnologia tentar melhorar um pouco o dia a dia do pessoal nessa situação que a gente vive terrível hoje em dia, né? Com certeza. Então eu vou te pedir, Carlos, para você dar uma contextualizada, faz uma apresentação geral da Dahua, porque existem soluções em diversas áreas. Enfim, eu acho legal a gente ter uma visão geral. E eu já sei, já vou dar um spoiler no vídeo aqui, tem alguns casos bem bacanas que a gente vai contar para as pessoas. Verdade. Então, a Dahua é uma empresa asiática, né? Com sede em Hangzhou, na China. É uma empresa formada hoje por cerca de 16 mil funcionários espalhados pelo mundo. Hoje a gente conta desses 16 mil funcionários. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 50 funcionários, 40 a 50 funcionários trabalhando aqui, né? Espalhados em todo o território nacional. E desses 16 mil, cerca de 6 mil são engenheiros de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, é uma empresa que é bem focada nessa parte Puxa. de desenvolvimento de novas tecnologias para o mercado. Não, e você me contava o grau de comprometimento com pesquisa é bastante grande na empresa, né? É verdade. Hoje a Dahua é a maior empresa privada no ramo de segurança eletrônica, tá, Xandó? E a gente tem um investimento muito grande na área de desenvolvimento de novas soluções. Hoje, mais de cerca de 10% da renda, do faturamento da empresa é revertido para a parte de pesquisa e desenvolvimento, que é um percentual bastante alto dentro do mercado. Considerável, realmente. Empresas de alta tecnologia costumam investir valores altos, mas 10% é um valor bastante significativo. Bom, isso leva ao desenvolvimento de um portfólio de soluções bastante amplo, né? Vocês têm não só as câmeras, mas a parte de gerenciamento das câmeras. Conta um pouquinho mais sobre isso. Isso, a gente tem, além da solução de câmeras, a gente trabalha com todo um portfólio voltado para a segurança, né? Nós trabalhamos com a parte de câmeras de vídeo monitoramento, câmeras IP, sim, com tecnologia avançada nos produtos, mas além disso nós temos produtos como sistemas de alarme de segurança, sistemas de radar pessoal, que podem ser utilizados para perímetro, sistemas de vídeo porteiro eletrônico, sistemas de comunicação de dados e tudo isso sempre voltado para a segurança, né? Para trazer uma solução mais completa para o portfólio do mercado. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, eu até me lembrei disso quando tive a oportunidade de olhar uma central de segurança, uma central de monitoração, um sujeito ali sentado na frente de 80 monitores olhando para as telas para ver se alguma coisa diferente acontece. Isso não precisa mais não, né? Isso ainda, infelizmente, isso ainda acontece muito hoje em dia, É. mas a ideia da Darro é mudar esse paradigma um pouquinho. Nós temos soluções integradas, nós temos um sistema que trabalha de forma integrada com todas essas soluções. Então, a Darro possui um sistema de vídeo monitoramento, né, o famoso VMS, que no caso da Darro, é o Darro Security System, ou DSS, vocês podem encontrar ele assim. E a ideia do DSS é justamente integrar todas essas soluções que a gente falou, é trazer tudo isso para dentro do mesmo sistema, para que possa ser tudo operado dentro de uma única interface. E sempre dentro do sistema procurando ao máximo utilizar a inteligência das câmeras, tá? Porque aí eu deixo de ter aquele operador olhando para as imagens o tempo todo e passo a ter um operador que vai tratar eventos. E quem é que vai gerar esses eventos? Na verdade, a inteligência presente nas câmeras é que vai fazer a análise
e gerar esses eventos para o operador simplesmente ir lá e definir se aquilo deve ser tratado, como que deve ser feita a tratativa para aquele tipo de ocorrência. Quer dizer, a gente pode entender uma ocorrência como, por exemplo, se em um lugar que numa certa hora não pode passar ninguém, tem movimento, ele detecta, ou alguma ação. Isso pode ser, a inteligência está na câmera, mas também o software de gerenciamento trabalha em conjunto. E tem inclusive inteligência artificial, né? Não é isso? Exatamente, a gente, nas nossas câmeras hoje, trabalham com um chip embarcado de processamento de inteligência artificial. Olha. Porque as câmeras vão além de simplesmente detectar movimentação na imagem. A câmera hoje ela é capaz de dizer se aquela movimentação foi gerada por uma pessoa ou não. Se, por exemplo, como o exemplo que você citou, uma área onde é proibido ter pessoas se movimentando, mas não sei, existem animais, cachorros, gatos e afins que podem estar gerando movimentação ali. Uma câmera comum acionaria alarme para esse tipo de animal passando, enquanto o sistema com inteligência artificial não. Ele garante que o alarme só vai ser gerado para o operador quando for certeza de um problema e não para gerar falso alarme e atrapalhar a operação do sistema como um todo. Não, é legal porque isso me permite chegar exatamente num ponto que é onde o principal da nossa conversa, é que você me contava que existem soluções de câmera térmica para fazer não só a identificação de pessoas, mas medir a temperatura. Isso está sendo usado em prol da saúde pública. Como é que é isso? Vamos contar essa história. Então, as câmeras térmicas elas sempre foram utilizadas no mercado como solução de segurança, né? Ela já vem sendo utilizada há bastante tempo, porque ela realmente traz uma excelente solução para proteção de perímetro, para identificação de temperatura de equipamentos de alta tensão ou equipamentos que não podem sair de um determinado range de temperatura. É mesmo. E, desde 2012, naquela crise do SARS que a gente teve no Oriente Médio, as câmeras térmicas vêm sendo utilizadas para medição de temperatura corporal, tá? Para identificar se o ser humano está com febre ou não. E aí, nessa situação que a gente tem vivido hoje em dia, a Darwa evoluiu a solução, porque ela continuou sendo desenvolvida de 2012 para cá, e trouxemos a solução para o Brasil. Só para esclarecer uma diferença entre essa solução de agora e a solução que a gente utilizava há 8 anos. 8 anos, né? 2012. 8 anos atrás, é que hoje como existe essa possibilidade de utilizar a inteligência artificial nas imagens, a câmera consegue fazer a identificação de simplesmente a medição de temperatura das pessoas na imagem. Ela não mais faz a medição exatamente de cada indivíduo que está dentro da imagem e não mais como era antigamente, onde você tinha a medição da imagem como um todo para identificar qualquer ponto quente na imagem geraria um alarme de problema. E agora não, a câmera consegue saber exatamente quem é uma pessoa e fazer a medição exatamente da temperatura da pessoa. Sabe que isso você me deixou curioso com uma coisa. Isso está sendo utilizado em prol da saúde pública, como eu falei. Você até comente, eu sei que existem casos de uso já bacanas para a gente compartilhar, mas eu tenho uma dúvida aqui que é o seguinte: a febre 36,5, 36,8, 37, e essa precisão, consegue essa precisão? Existe qual é o truque para conseguir essa precisão? Sem contar grandes segredos industriais. Não, pode deixar. Existe um grande segredo e eu vou contar qual é. Tá? Porque, por padrão, a câmera térmica, a precisão de medição dela varia aí em torno de 1 grau, 2, até 5 graus, para mais ou para menos. Isso não é uma precisão boa o suficiente para identificar quando um ser humano está com febre ou não. Como você falou, 36,5 é a temperatura normal, 37,5 já é febril. Então, o que a Darwa fez para garantir esse nível de precisão foi associar essa câmera térmica junto a um dispositivo que garante essa precisão, que a gente está chamando de black body. É simplesmente uma caixa que emite temperatura, e ele emite calor numa temperatura muito precisa. Tá?
Então eu vou configurar a temperatura nele e dizer para a câmera qual a temperatura que ele está. Um gabarito. Um gabarito, sim, um gabarito, perfeito. A partir daí a câmera consegue se autocalibrar utilizando esse ponto de referência e garantir uma precisão de até 0,3 graus, que aí sim é mais do que o suficiente para fazer a medição de temperatura corporal. É. Não, com certeza. Agora, você me contava que essa solução, você já tem ela em uso em alguns locais fora do Brasil, já está em operação, e parece que vocês vão fazer alguma coisa no Brasil. Comenta um pouquinho dos casos de uso que já tem lá fora e vamos ver se se a gente vai ter a possibilidade de desfrutar dessa tecnologia aqui também. Tá, ok. Então, a nossa empresa tem a sede na Ásia, né? Então, lá já existem diversos casos, só que o pessoal costuma ver a Ásia como um lugar muito distante e gosta de ver os casos daqui, pertinho. E a gente tem cases aqui também. Além desses cases na Ásia e na Europa, a gente já está com cases rodando em toda a América Latina, tá? Tem solução de medição de temperatura corporal instalada no aeroporto de Ezeiza, na Argentina, tem no aeroporto da Colômbia, tem empresariais no México, no Chile. Então, está sendo utilizado, essa tecnologia já foi provada ao redor do mundo todo. E uma informação interessante, você falei de Ezeiza, me lembrei, eles passaram para a gente um dado que eles estão conseguindo fazer a medição de temperatura de cerca de 800 pessoas em mais ou menos 10 minutos, que é o tempo que as pessoas desembarcam dos diversos terminais de desembarque lá e passam pela área de medição de temperatura controlada. Fantástico, fantástico. Agora, nós temos a possibilidade, vocês vão implantar ou tem algum planejamento de implantar alguma solução assim no Brasil? Temos sim, tá? A gente está chegando com o carregamento. Desculpa, na verdade, o carregamento já chegou no Brasil, a gente já está em fase de entrega para a instalação. Então, na semana que vem, a gente já deve ter os primeiros cases que podem ser divulgados rodando, né? A gente está em fase de instalação em alguns clientes que eu não posso falar por enquanto. Quando eles me derem permissão, você vai ser o primeiro a saber. Mas semana que vem já deve estar rodando no metrô da Bahia. Tá? Esse eu posso falar. E a gente já vai estar com essa solução em fase de teste lá, a princípio. Vai ser instalado em algumas estações. Eles vão ver o funcionamento da solução, ver como é que ela funciona diante da demanda, para aí sim expandir para todo o restante dos terminais. Então a gente deve estar protegendo a população soteropolitana aí nas próximas semanas. Tá? Não, muito, muito legal. O que eu queria complementar, para finalizar a nossa conversa, que eu acho que eu não sei se eu comentei com você, vários meses atrás eu conversei com uma outra empresa que faz a parte também de segurança, a parte lógica, a parte de software, e eu fiquei sabendo que eles usam as câmeras de vocês. Então isso me faz entender que existe uma ampla possibilidade. Você pode usar a solução fechada da Dahua, pode se integrar com outros fornecedores que têm também relevância no mercado, né? Então comenta um pouco sobre isso. Eu até conversei com a pessoa da ISS, eu vou colocar um card aqui para o pessoal assistir esse vídeo se quiser, mas é isso mesmo? Essa liberdade de escolha? Sim, é verdade. A gente tem diversas parcerias de software, tá? A gente tem diversos parceiros em diversas áreas de solução, porque a ideia da Dahua é isso, é trazer a tecnologia, é entregar a tecnologia e fazer com que você use ela. Nós temos a nossa solução de software, que se integra com toda a nossa gama de produto, e você pode utilizar quando você está fazendo uma instalação nova. Mas se você já tem uma implantação com diversas câmeras, com o sistema já rodando, que você está familiarizado, e você quer fazer uma expansão disso, quer usar Dahua, não tem problema nenhum. Nós temos capacidade de se integrar com diversos fabricantes dentro do mercado. Sem contar que tudo pode ser combinado, a câmera térmica, a câmera visual, enfim, tudo isso gerenciado pela central de vocês para dar finalidades distintas. Isso é muito interessante. Essa capacidade de integração de todas as plataformas em um único sistema, eu acredito que é o grande diferencial, né?
Você poder gerenciar tudo isso dentro de um único sistema, sem ter que estar trocando de interface, trocando de plataforma, logando de novo, isso facilita e simplifica muito a operação no dia a dia para o usuário. Não, fantástico. O que eu já quero deixar combinado com você é quando você puder contar esses outros cases, a gente voltar a falar mais para frente, você contar da experiência do metrô de Salvador, esses outros casos, para que a gente possa fazer um refresh. Vamos voltar a falar mais para frente? Vamos sim, com certeza. Vou ficar muito feliz de poder voltar aqui mostrando os diversos cases que a gente já vai ter rodando no Brasil, tá? Perfeito. E mostrando a eficiência dessa solução em funcionamento, realmente. Maravilha, Carlos, muito obrigado. Vamos voltar a falar então. Esse foi mais um Papo Fácil com Carlos Nascimento, engenheiro de soluções da Dahua Technology. Obrigado, Carlos. Fica seguro em casa e até a próxima. Obrigado você, Xandó. Até a próxima, cara.